você vai estar lendo. O tema da mensagem de hoje é: liberte-se da indiferença. Então, abra lá, Jonas capítulo 1, do verso 1 ao 17, a palavra do Senhor diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua milícia subiu até mim. Algumas traduções dizem que o pecado de Nínive subiu até Deus. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis. De diante da face do Senhor fugiu Jonas. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançava-se no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormindo, dormioco? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lançamos sorte para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua, e de onde vens? Qual é a terra, e de que povo és? E ele lhe disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor, e lhe disseram: Por que fizeste tu isto? Pois sabia os homens que fugia diante do Senhor, porque ele lhe tinha o declarado. E disseram-lhe: O que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhe disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia esbravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Preparou-lhe, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Amém? Esse é Jonas, o profeta fujão. Nós temos Jeremias, que é considerado o profeta chorão, e nós temos Jonas, que é considerado o profeta fujão. Vamos fazer mais uma oração. Senhor, nós te agradecemos e nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, que ela é viva e eficaz, mais cortante que espada de 2 gumes. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Eu lhe peço, Espírito Santo de Deus, revela, Senhor, o segredo do reino. Revela, Senhor, o que está oculto atrás da tua palavra. Ministra, Senhor, aos nossos corações. Ministra, Senhor, o teu querer e a tua vontade pelo poder do nome de Jesus. Abra, Senhor, os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, que nós possamos, Senhor, ser edificados, Senhor, na tua palavra. Amém. Glória a Deus. O tema de hoje é: liberte-se da indiferença. Quantos de nós somos indiferentes? Indiferente nas coisas que nós fazemos.
Jonas, ele era indiferente. Indiferente ao que Deus ordenou para ele fazer. Jonas não queria ir para Nínive. Deus lhe dá uma ordem e Jonas, ele foge. A indiferença, ela entrou nas igrejas hoje. Quantos cristãos sabem as ordens, sabem a palavra do Senhor, mas não cumprem. Eles deixam de lado o que o Senhor falou e vivem o que eles bem entendem ao seu bel prazer. A indiferença, ela tem crescido dentro das igrejas e a indiferença, ela impede o crescimento do reino de Deus na terra. Por quê? Porque quando nós somos indiferentes à ordem do Senhor, o reino de Deus é prejudicado. Jonas, ele não queria ir para Nínive, porque aquele povo era um povo cruel. Jonas teve medo. Jonas, ele não obedeceu à ordem de Deus. Por causa da nossa indiferença, as pessoas estão sofrendo no mundo. Hoje, o coronavírus está ceifando muitas e muitas vidas. E nós, muitas das vezes, somos indiferentes à dor do próximo, à dor das pessoas. Nós também somos indiferentes à falta de pessoas. A obra do Senhor poderia estar em outro patamar, mas hoje falta líderes de excelência, falta pastores, falta evangelistas, falta mestres na palavra do Senhor, falta apóstolos, falta pessoas que se dispõem a fazer a obra do Senhor. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Hoje falta missionários nos campos para ganhar almas, para falar do amor de Cristo. Essa é a indiferença do povo de Deus. Onde estão os escolhidos de Deus, os eleitos, aqueles que o Senhor chamou? Onde está a igreja do Senhor? A igreja do século 21 é uma igreja indiferente, uma igreja negligente, que não faz o ID do Senhor. É uma igreja igual Jonas. É uma igreja que precisa ser despertada. A igreja está dormindo. A história está se repetindo. Deus escolheu o povo de Israel, a menor nação que existia. Deus escolheu para que eles pudessem ser sacerdotes, ensinar as outras nações. Israel, ele monopolizou. Israel pegou só para ele. Israel odiava os gentios. Hoje, nós somos gentios, pela graça do Senhor, hoje nós temos a oportunidade de ministrar a palavra, temos a oportunidade de falar do amor de Cristo, temos a autoridade para tirar, libertar os cativos, curar os enfermos, e nós não fazemos. Nós também terceirizamos, ou nós também monopolizamos, achamos que é só nós. Quantas pessoas que estão sentadas nos bancos
das igrejas esperando uma oportunidade. Mas a igreja, ela está olhando para o outro lado, ela não está olhando o que a palavra diz. A igreja do Senhor não está fazendo ID, não está investindo na obra do Senhor, não está investindo em obreiros. O maior investimento que a igreja poderia fazer hoje é investir em pessoas. As coisas hoje valem mais do que pessoas. Mas para Deus, o importante é as pessoas. O importante são as almas. Jonas, ele foi indiferente à ordem de Deus. Quantos de nós estamos sendo indiferentes à ordem do Senhor? O Senhor, ele tem dado uma ordem específica para nós, como ele deu uma ordem específica para Jonas. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Vai às nações, ensinando, batizando. Aqueles que crêem serão salvos. Mas nós precisamos pregar. Nós não estamos fazendo. Aonde Deus tem enviado você? Quando você se converteu, qual foi a chama que ardia no seu coração? Quando eu me converti, a chama que ardia no meu coração era a minha família. Ganhar eles para o Senhor, porque eles estavam indo para o inferno. Hoje, essa chama continua acesa? Em mim continua acesa. Mas em você? Já desistiu da sua família? Já cansou de falar do amor de Cristo, do Evangelho? Ou você está falando para eles de igreja? O nosso cartão de visita precisa ser Jesus Cristo. A igreja, eles vão perguntar depois. Eles vão sentir o desejo de estar congregando, de buscar estar na igreja. Para onde você tem sido comissionado aí? O seu sonho que você tinha quando você se converteu. Quando eu me converti, no dia do meu batismo, o pastor José Hélio do Nascimento, ele disse assim: Senhor, envia pessoas para nos ajudar a batizar o teu povo. Quando ele falou isso, meu coração ardeu e eu desci naquele momento as águas. E a partir daquele dia, meu coração até hoje continua ardendo pelas almas, para discipular as pessoas, preparar elas para batizar, para que elas possam entender o propósito de Deus na vida dela, para que ela possa receber a plenitude do Espírito Santo, para que elas possam receber os dons ministeriais, os dons vocacionais, os dons espirituais na vida delas. Porque o batismo, ele leva nós a ter um entendimento, uma dimensão maior do que é o reino de Deus. E é uma ordem do Senhor Jesus. Qual é a sua Nínive? Para onde você está sendo enviado? Você está fazendo a obra do Senhor na sua cidade? Muitos querem fazer missões em outras cidades, em outros países. Mas quantas pessoas estão morrendo da nossa família mesmo, que ainda não conhecem o Senhor Jesus? Jonas foi indiferente à advertência de Deus. No verso 4, a palavra do Senhor diz assim: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para se quebrar. Primeiro Deus coloca um vento, e depois esse vento se transforma numa tempestade. Primeiro Deus te alerta.
se você está sendo, ele está te advertindo você do seu chamado, do que você deveria fazer. Era isso que Deus estava querendo mostrar para Jonas. Mas Jonas foi indiferente. Jonas, Deus sacode o barco onde Jonas está e Jonas faz o seguinte, ele desce para o porão para dormir. Desperta, ó tu que dormes. Para onde nós estamos fugindo? Não tem como fugir da presença do Senhor. Jonas não tinha como fugir da presença do Senhor. A palavra do Senhor diz assim, se eu subir ao céu, lá o Senhor está. Se eu descer às profundezas da terra, lá o Senhor também está. Não existe lugar nenhum que nós possamos estar que Deus não está conosco. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe todas as coisas. E Ele quer que você obedeça, que você fique atento às advertências que Deus está falando com você. Esse coronavírus é uma advertência de Deus para a igreja. O juízo de Deus começa no altar. O juízo de Deus começa na igreja. O juízo de Deus começa pelos seus, para depois passar para os outros. Deus está nos alertando do que Ele vai fazer. Qual é o conserto que a igreja do Senhor precisa fazer? Qual é o conserto que você e eu precisamos fazer? Conserta com o Senhor. A Bíblia diz assim, conserta com o teu irmão quando você está no caminho com ele. Porque se você não consertar com o teu irmão, o que vai acontecer? Ele poderá partir dessa terra e você não consertou. Nós precisamos cada dia fazer um concerto com o Senhor. Nós precisamos cada dia estar sendo livre das coisas que nos prendem. Muitos de nós estamos deixando de fazer a obra do Senhor para fazer o que nos apraz, as nossas vontades. Nós precisamos deixar que Deus faça por nós. E nós fazemos o que Deus tem mandado nós fazer. Jonas, ele foi indiferente ao esforço dos outros. Aquelas pessoas estavam se esforçando para não deixar o barco afundar. Mas Jonas, ele foi indiferente. Jonas, ele poderia pelo menos ajudar. Jonas não sentiu a dor de ninguém. Como você tem reagido às situações? As situações corriqueiras da sua vida, como vocês têm reagido? Nós precisamos lembrar que temos algo a fazer e precisamos nos esforçar. Como a igreja está se esforçando para ganhar almas. Nós podemos dizer, os espíritas, eles pregam a sua doutrina. Eles se esforçam para o barco deles não se afundar. Eles creem no que eles pregam. Nós cremos no que nós pregamos? Os budistas são sinceros nos seus ensinamentos. Estão tentando evitar que o barco afunde. Os budistas também são sinceros. Nós precisamos ser sinceros no que nós fazemos. Os muçulmanos, eles lutam pela expansão do islamismo. Se eles tiverem que morrer, eles morrem por causa do islamismo. Se eles tiverem que matar, eles matam por causa do islamismo. Como eles
crê na doutrina deles. Os católicos, eles fazem suas rezas, seus terços, as suas procissões, adoram as imagens. Eles fazem e creem no que fazem. Sabe por que eles fazem? Para não deixar o barco afundar. E nós cristãos? Nós conhecemos o Deus verdadeiro. Jonas conhecia o Deus verdadeiro. Mas Jonas não estava nem aí se o barco estava afundando ou não. Jonas estava dormindo o sono da indiferença. É isso que estava acontecendo com Jonas. E é isso que está acontecendo com a igreja do Senhor hoje. Está dormindo o sono da indiferença. Estamos sendo indiferentes. Enquanto outras doutrinas estão se expandindo, principalmente o islamismo. O islamismo está crescendo cada dia mais. E o cristianismo? Quanto de nós temos investido em missões? Quanto temos intercedido pelos missionários? Quantas pessoas estão intercedendo pelos missionários que estão no campo missionário? Estão em outros países, estão aqui? Quanto você tem investido em missões? Precisamos rever os nossos conceitos. Se nós não podemos fazer missões, se nós não fazemos, pelo menos podemos investir em missões. Quantos de compaixão há no nosso coração por milhares de pessoas que estão morrendo sem Cristo? Como que está a nossa compaixão? Jesus, ele tinha compaixão dos doentes, dos perdidos. Jesus, ele chorou. Quantas vezes nós choramos? Nós choramos quando alguém da nossa família morre. Somente isso. Nós somos indiferentes com a dor do nosso próximo. Mal choramos quando um ente querido nosso parte dessa terra. Nós ficamos muitas vezes com remorso porque nós não falamos do amor de Deus. Não falamos a verdade para Ele, nós enganamos. Falamos do Evangelho, falamos de Cristo, diferente do Cristo que nós conhecemos. Pela misericórdia do Senhor, nós estamos aqui. Mas nós precisamos ter compaixão das pessoas que estão partindo dessa terra. Jonas não teve compaixão daqueles marinheiros. Jonas não teve compaixão nem da vida dele. Jonas pediu para morrer. Olha, me jogue no mar. Assim somos nós. Quando Deus nos manda fazer alguma coisa, nós não fazemos, nós não se importamos com o pecado. Quando nós pecamos, nós corremos pelos pés do Senhor. Jonas foi indiferente com a tripulação daquele barco. Indiferença é o mal do século. Aquela tripulação não conhecia Deus, conhecia outros deuses e clamaram ao seu Deus, mas não responderam. Jonas, ele não fez como Paulo. Paulo, quando ele estava em viagem para Roma, o barco naufragou, mas ninguém se perdeu. Todos se converteram, porque Paulo pregou o Evangelho. Paulo falou do amor de Cristo. Hoje, quantos irmãos estão dentro da igreja? E nós somos indiferentes às dores desses irmãos. Quantos irmãos necessitam
de ajuda, necessita de uma visita, necessita de oração, necessita de um abraço, de uma palavra de consolo, de conforto. Eu estou falando de irmãos, não estou falando das pessoas que ainda não são crentes. Mas cadê a compaixão? Se nós não temos compaixão pelos de casa, nós vamos ter compaixão pelos de fora. Muitas pessoas têm compaixão por animais, mas não têm compaixão por almas. Precisamos rever os nossos conceitos. Jonas foi indiferente ao destino dos outros. Aqueles que estavam no barco, o destino de mais de 120.000 pessoas, que eram os moradores de Nínive. Jonas não estava nem aí para eles. Deus estava querendo fazer uma mudança, mas Jonas foi indiferente a tudo. E Jonas era um profeta do Senhor. Ele conhecia o Deus verdadeiro. Jonas foi indiferente ao clamor dos outros. Nós, na maioria das vezes, somos indiferentes. Os ninivitas clamaram. Jonas ficou insensível. Hoje existe o clamor do mundo sem Deus. Aquela cidade, quando ouviu que Deus iria destruir, eles jejuaram. Eles mudaram, se arrependeram. Até os animais, os bois, as ovelhas, eles se jejuaram, eles não tomaram nem água. As pessoas se vestiram de pano de saco e jogaram cinza sobre eles em sinal de arrependimento. E Jonas foi insensível, porque Jonas queria que aquele povo fosse destruído. Mas Deus não foi insensível. Nós somos igual Jonas. Existem as exceções, mas o mundo hoje clama por Deus, clama por uma palavra amiga. E nós estamos aonde? Estamos em quatro paredes. Estamos cumprindo um decreto estadual, municipal, federal, mas existe uma lei superior, que é a lei de Deus. Nós mal compartilhamos uma palavra que vai edificar a vida dos irmãos. Nós compartilhamos tantas coisas nas nossas redes sociais, mas uma palavra nós não compartilhamos. Nós não apertamos uma teclazinha de agradecimento. Precisamos, nesses tempos, hoje nós estamos no tempo da informática, o tempo virtual. O evangelismo hoje é através das redes sociais. É feito, na maioria das vezes, pelas redes sociais, e nós não fazemos. Nós temos 18 pessoas assistindo essa live. Poderiam ter mais. Mas, pastor, tem muitas lives hoje? Sim. Terça e quinta e domingo são os dias que temos culto. Mas nós temos nossos familiares. Mas poderia ter muito mais se cada um de nós tivesse compartilhado. Quantas pessoas poderiam estar ouvindo essa palavra? Quem convence o homem é o Espírito Santo. Nós somente somos instrumento para convencer, para levar a palavra. Porque Deus poderia usar os anjos, mas Deus nos escolheu. Deus escolheu você, Deus me escolheu, para que nós possamos fazer isso, levar a palavra dele. Nós precisamos entender, Jonas foi insensível ao seu próprio destino.
Jonas não se preocupou se ele iria morrer, não se preocupou em obedecer a Deus. Quantas pessoas hoje não se preocupam em obedecer a palavra de Deus? Não se preocupa se ele vai morrer e vai para o inferno, ou para onde ele vai. Eu sempre pergunto para as pessoas quando eu vou evangelizar: você sabe para onde você vai quando você partir dessa terra? As pessoas falam assim: olha, não sei. Outros falam assim: eu vou para o céu, eu vou estar com Deus. Mas não fizeram. O que você fez para Deus? O que você fez? Você conhece a palavra de Deus? As pessoas precisam entender que para nós estarmos com Deus, nós precisamos ouvir o Evangelho, nos arrepender do nosso pecado, aceitar o sacrifício que Jesus Cristo fez naquela cruz, aceitar a cura, a libertação, a restauração, que tudo que Jesus conquistou na cruz é nosso por direito. Aceitar que nós somos filhos de Deus. Muitas pessoas, elas querem estar com Deus, mas não querem negar a si mesmo e tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Quais são os homens que Deus está buscando hoje? Deus está buscando homens e mulheres que não fujam. Não fujam do propósito de Deus. Muitos estão fugindo. Muitos estão negligenciando. Muitos estão indiferentes. Mas Deus chama homens e mulheres que não fujam. Não fuja do que Deus tem para você. Não fuja do seu chamado. Deus está buscando homens e mulheres que não esconda. Que não se esconda. Que não tem vergonha. Que não tem medo de falar do amor de Cristo. Que não tem medo de falar do amor de Cristo no seu trabalho, na escola, na faculdade, para sua família, para o seu superior. Jonas, ele entrou naquele barco, ele não falou de Deus para ninguém. As pessoas obrigaram ele a falar, ele teve que abrir a boca e falar: olha, eu sou hebreu. E eu sirvo o Deus vivo, o Deus que criou todas as coisas. Jonas teve que abrir a boca. Nós precisamos abrir a boca e falar qual é o Deus que nós servimos. Deus está buscando pessoas que entendam a gravidade do momento. Jesus está voltando. Os dias estão se findando, os dias são maus. Deus está buscando pessoas que compreendam que chegou o final. Que existe coisa muito grave, e a maior gravidade dessas coisas é as pessoas que estão indo para o inferno, que estão morrendo sem Jesus. Deus também está buscando pessoas, homens e mulheres, sensíveis ao destino dos perdidos. Pessoas que têm sensibilidade, que tenham compaixão. Pessoas que querem fazer a diferença nessa terra. É isso que Deus quer de nós. Deus também está buscando homens e mulheres atentos ao clamor dos aflitos, do desesperado. Quantas pessoas estão desesperadas? Quantas pessoas estão pedindo para abrir as igrejas? Eu creio que quando as igrejas forem abertas, muitas e muitas pessoas vão para as igrejas, vão buscar a Deus, vai buscar fazer algo diferente. Mas muitas pessoas também que estão dentro das igrejas, elas não vão permanecer, porque elas estavam achando uma coisa, ela estava compreendendo o evangelho diferente. Mas o evangelho é isso, é renúncia. O evangelho é amor ao próximo. O evangelho é mudança de vida, é transformação.
O Evangelho é que muda todas as circunstâncias. Algumas pessoas aprenderam errado. Essas pessoas, nós precisamos orar, a igreja do Senhor precisa orar pelos perdidos, pelos aqueles que estão afastados do caminho do Senhor. De acordo com a pesquisa, existe mais pessoas afastadas do caminho do Senhor do que aqueles que estão dentro da igreja. E imagina quantas pessoas estão afastadas. Deus está à procura de homens e mulheres que busque Ele, que adore Ele, que coloque Ele em primeiro lugar. Deus está à procura de você. Deus quer você. Você que está nos assistindo. Você que vai nos assistir. O Senhor está à procura de você. Abra o seu coração. Deixa Deus falar com você. Ministrar a vontade, o querer dEle na sua vida. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que você possa ter entendido o que Deus tem para você nessa noite, na sua vida, na sua família. Fale do amor de Deus. Não deixe de falar. Não deixe. Porque se nós não falarmos, Jesus disse assim que as pedras clamariam. Então por isso nós precisamos clamar ao Senhor. Falar do amor de Cristo. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Que Deus abençoe você, a sua família. Que Deus abençoe as obras das suas mãos. Eu quero fazer uma última oração. Antes de nós encerrarmos, feche os teus olhos e abra o teu coração. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Pai. Porque o Senhor é bom, Pai. E a sua misericórdia dura para sempre, Pai. Da mesma forma, Senhor, que o Senhor usou Jonas, que o Senhor deu uma ordem para ele. Nós queremos também, Senhor, ser obediente, Senhor, à tua palavra, Pai. Obediente aos seus mandamentos. Nós te pedimos, ó Pai, nos ajuda, Senhor, em nossas fraquezas. Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ensina, nos capacita. Revela, Senhor, o segredo do reino, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ganhar alma, Senhor. Nos prepara, Senhor, para o campo missionário. O primeiro campo missionário é a nossa família, é o da nossa casa. Depois o Senhor vai colocar os vizinhos, vai colocar o bairro, vai colocar a cidade, vai colocar o estado, vai colocar o país. E depois o Senhor coloca as nações, ó Pai. Vai perdoando, Senhor, os nossos pecados, Pai. Os pecados de omissão, os pecados de indiferença, Senhor. Indiferença com a dor do próximo, ó Pai. Perdoa, Senhor, o pecado da tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu lhe peço, Senhor, nesta noite, Pai. Nos ajuda, nos ensina, nos capacita, Senhor, pelo poder do nome de Jesus Cristo, Pai. Eu declaro, Senhor, na vida de cada um que está nos assistindo, o amor, a graça e a misericórdia do Senhor, pelo poder do nome de Jesus Cristo, e a igreja do Senhor diga amém. Que Deus abençoe você, abençoe sua família, em nome de Jesus Cristo.